Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a questão de escala. Ele é muito importante porque ele interfere muito nos nossos resultados, ele interfere na nossa tomada de dados, na nossa coleta de dados, interfere no nosso desenho experimental. Então, ela basicamente permeia todas as análises que a gente vai fazer em ecologia de paisagens, as perguntas que a gente vai fazer, inclusive quando a gente vai aplicar as questões de ecologia de paisagens, lá na avaliação de impactos, como por exemplo na definição da área de influência direta, da área de influência indireta, né, da área diretamente afetada, geralmente é mais fácil de definir, mas ela basicamente permeia todas as análises que a gente vai fazer. Escala é ela é usada em muitos ramos da ciência, né? A questão de escala, o termo escala, só que ela tem significados diferentes, né? Na geografia, por exemplo, onde geralmente a gente tem contato pela primeira vez, pelo menos, com escala na escola, a escala tem uma longa tradição na geografia, né? E em geral é uma escala que a gente chama de uma escala cartográfica, uma escala de mapa, vamos dizer assim, né? Que é basicamente a relação entre a distância ou a área representada em um mapa para a distância ou a área correspondente no mundo real. Ou seja, lógico, a gente não pode fazer um mapa do tamanho do mundo real, que seria um mapa 1 para 1, então a gente precisa reduzir, né? Tem algumas pessoas que costumam brincar que os cartógrafos, né, as pessoas que utilizam de mapas, né, só vão ficar contentes quando tiver um mapa 1 para 1, né? Mas obviamente isso não é possível, então a gente precisa reduzir o que a gente está mostrando, e para reduzir a gente precisa reduzir de uma maneira proporcional, né? Então essa escala representa exatamente esse nível de redução, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um mapa 1 para 100 mil, isso significa que 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros no mundo real. Tá? Então essa é a relação 1 para 100 mil, essa relação cartográfica entre o que você está representando no mapa e o mundo real, né? Já na ecologia de paisagens, escala ela ganha uma conotação um pouco diferente. Ela tem relação com a resolução e a extensão do nosso objeto de análise. Tá? Resolução, tá, tem a ver com o menor objeto que pode ser detectado com segurança. Muitas vezes, e eu mesmo faço isso, eu traduzo isso como o tamanho do pixel. É uma ligeira licença poética, mas tem a ver. É o tamanho do pixel, né? É a resolução daquela imagem de satélite, por exemplo. Tal. Então, resolução tem a ver com escala, e essa relação resolução, extensão, e extensão é o tamanho da nossa área de análise, né? Então, tem a ver com a nossa pergunta diretamente. Se a gente está querendo analisar uma onça parda, a área de vida de uma onça parda, o que a onça parda está usando, a gente não pode usar uma área de 2, 3 hectares. A gente sabe que essa onça parda está percorrendo uma área muito maior. Então a gente precisa ter uma extensão, uma área de análise muito maior. Por outro lado, uma onça parda está vendo aquela paisagem, né? Se a gente lembrar da primeira aula, né? Numa escala mais ampla, né? Como a gente chama de uma escala mais ampla. Portanto, a gente não precisa dessa resolução tão fina. Se a gente estiver analisando uma ave de subbosque, por exemplo, a gente pode usar uma extensão menor, né, uma área menor de análise, mas talvez a gente precise de uma resolução de um pixel, né, de um detalhamento maior para a gente conseguir entender esses padrões de ocupação do uso do habitat por aves de subbosque, por exemplo. Então, essa relação extensão com resolução é o que dá a escala de análise, né? Tem algumas coisas relacionadas com a extensão, por exemplo, localização, né? A localização daquela paisagem de estudo. Tem muita gente que me pergunta, poxa, mas essa sua análise aí, se você mexer um pouquinho essa paisagem para um lado, ou para o outro, para o sul, ou para o norte, esses resultados podem ser diferentes. Sim, eles podem ser diferentes mesmo, né? Às vezes você pega um estudo de impacto ambiental que a pessoa define a área de influência indireta como, por exemplo, essa área aí. Agora, quando você dá uma ampliadinha, você vê que a coisa é bem diferente do que parecia naquele recorte, né? Então, se você pega uma extensão maior, né, você vê outras coisas, né? E, obviamente, isso é relacionado com a localização.
Mas, em resumo, escala na ecologia de paisagens tem a ver com a resolução e a extensão. Tá? Aí a gente tem duas questões, né? Que uma é a escala de observação. E aí a gente, por exemplo, tem o tamanho da unidade amostral. Tá? Então você está mostrando uma parcela de 10 por 10, você está mostrando uma parcela de 1 por 1 para pegar plântulas, para pegar indivíduos arbóreos. Qual é o tamanho da sua unidade amostral? E isso tem relação com a característica dos dados, ou seja, qual é a escala de tomada dos dados. Né? A escala de observação, o tamanho do objeto de estudo, né? Aí já tem características dos padrões e processos biológicos, no caso, que você está estudando. Por outro lado, a escala da área de estudo, né? A gente tem a própria área de estudo, e isso aí é aquela questão da extensão que a gente define e que tem a ver com a característica dos dados. Né? A tomada de informação é feita numa área de 10 mil hectares, por exemplo, ou 5 mil hectares, né? Que deve ter, obviamente, relação com a relevância do processo, com a área de relevância do processo e padrão ecológico que a gente está analisando, ou padrão ecológico. Né? E aí tem a ver com as características dos padrões e processos, como eu falei. Se você vai trabalhar com uma onça parda, é uma coisa. Se for trabalhar com uma ave de subbosque, é outra diferente. Né? Então, basicamente, a gente tem a questão da escala dos dados, tamanho e forma da observação, tamanho e forma da área de estudo, que obviamente tem uma relação com a característica dos agentes e com a área de processo, dos processos ecológicos, dos padrões biológicos que você está estudando. Obviamente, você tem que relacionar isso, você tem que basear a questão de escala da tomada de dados, né, na sua pergunta e nos padrões e processos que você está interessado. Essa relação é muito importante para você não errar, vamos dizer assim, entre aspas, errar qual que é a extensão, por exemplo, da sua paisagem, ou qual é a resolução que você precisa. Ou porque você está pegando uma resolução muito grosseira e você não consegue ver o detalhamento que você precisa, ou que você está usando uma bazuca, né, pegando um pixel super pequenininho de meio metro, e você não precisa disso para ver uma onça parda. Do pixel mais fininho, né, do pixel de meio metro, você consegue degradar essa informação para chegar numa informação menos precisa, caso você precise. Agora, ao contrário, isso não é possível. O mesmo, né, a questão da escala espacial funciona para a escala temporal. A única diferença é que a gente chama de duração e frequência. Então, duração seria a extensão e frequência seria com a resolução, né? Com qual frequência você toma aquela informação. E duração é por quanto tempo você registra aquela informação. Então, vamos supor que você vá lá mensalmente, né? Essa é a frequência que você está indo, você está vendo numa escala mensal e amostra por 2 anos aquela região. A duração é de 2 anos. Se você está preocupado num ciclo deca-anual, ou seja, que aconteça a cada 10 anos, você não consegue com essa duração. E talvez você não precise ir lá mensalmente para ver um evento ou uma flutuação que ocorra de 10 em 10 anos. Né? Você pode ir de 5 em 5, de 2 em 2 anos, ou uma vez por ano, para ver essas variações ao longo de muitos anos. Isso já é o suficiente. É a mesma questão. É a questão de resolução, né, que no caso é a frequência, e extensão, que é a duração. Quando a gente coloca essas duas coisas juntas, né, quer dizer, a questão espacial e a questão temporal, né, obviamente a coisa ganha um pouco mais de complexidade. A gente tem todas aquelas fontes geradoras de heterogeneidade que a gente viu na primeira aula, né, fogo, ventania, um monte de questões, deslizamentos, um monte de questões que acontecem sazonalmente, por exemplo, enchentes que acontecem sazonalmente e assim por diante, né? Questões que acontecem de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100 anos, né? Que tem uma frequência mais curta, e isso todas são geradoras, né, de heterogeneidade. E a gente tem essas coisas acontecendo de forma também heterogênea no espaço. Então, quando a gente tem essas várias escalas espaciais trabalhando, essas várias escalas temporais trabalhando, a coisa ganha uma complexidade bem grande. Mas então, a gente tem várias escalas que a gente está falando o tempo todo.
né? Por exemplo, a gente tem a questão da escala espacial, que tem a ver com a extensão e resolução, que a gente comentou no começo. Tem a escala temporal, que é a duração e frequência, a mesma questão, extensão e resolução, só que na escala temporal chama duração e frequência. Tem a escala cartográfica, né, que é a razão de representação de um determinado objeto. Tem a escala de observação, né, que é relacionada com as medidas, como as medidas são tomadas, né. Tem a escala ecológica, que é relacionada aos padrões e processos ecológicos. Por exemplo, é a escala de percepção das espécies, locomoção, especialização e assim por diante, que é o que a gente vê, que a gente viu na primeira aula, né? O olhar da espécie para definir o que é a paisagem, por exemplo, em pelo menos uma das linhas de ecologia de paisagens. Então, todas essas escalas aí, dentro da ecologia de paisagens, conversam, né? Não adianta você ter uma escala de observação que não tem absolutamente nada a ver com a escala ecológica que você está interessado, né? Com o animal, com a espécie que você está interessada, né? E você toma essas observações numa escala espacial e temporal que também não se aplicam à escala ecológica que você está interessado. Ou você tem um mapa para poder te fornecer aquela informação que não está numa escala cartográfica que tem a ver com a sua escala espacial que você precisa para analisar esses padrões. Ou seja, essas várias escalas conversam entre si e é muito importante a gente ter elas muito claras. Uma das questões super interessantes de escala, que eu não podia deixar de falar aqui, é a questão que a gente chama de dimensão fractal ou geometria fractal. Tá? Essa questão ela foi muito trabalhada na década de 60, né? Quando se percebeu, por exemplo, ou quando se desenvolveu um pouco essas questões teóricas associadas à dimensão fractal. O que é isso? Percebeu-se que, dependendo da escala que você media, o comprimento, por exemplo, das linhas costeiras da ilha da Grã-Bretanha, tá? Ou de divisas, ou de bordas de fragmento, tá? Conforme você diminui, conforme você torna mais refinada essa escala de medida, o tamanho, o comprimento aumenta. E ele aumenta infinitamente conforme você aumenta a resolução. Por exemplo, vamos supor que você tem uma régua que ela só mede de quilômetro em quilômetro. E aí você tem uma pedra ali no meio dessa costeira. Essa pedra não tem 1 quilômetro. Então, ela tem, sei lá, 200 metros para ir, 200 metros para voltar. Então, ela está menor do que a sua régua. Então, a sua régua não vê aquela pedra, corta direto. E você perdeu aqueles 200 para ir, 200 para voltar, você perdeu aqueles 400 metros. Agora, se você pega uma régua de 10 centímetros, ela vai medindo, não só medindo com detalhes a pedra, cada protuberância que a pedra tem, cada invaginação, portanto ela ganha muito mais do que aqueles 200 metros que eu tinha falado no começo, que era uma medida meio no olho, vamos dizer assim, né? Então, essa questão da dimensão fractal, ela é muito interessante, porque à medida que o comprimento da unidade de medição ele é reduzido, o tamanho da costeira aumenta. Então isso funciona também para os fragmentos que a gente está medindo, né? Para os corredores, né? Para o perímetro dos fragmentos. Veja como, particularmente, esses detalhes da costa aqui da ilha da Inglaterra, né? Eles são mais bem representados com essa unidade de medida. Tá? Aqui, pior ainda, ó, nem essa entrada aqui, que pelo menos essa unidade de medida um pouco menor pegou, e essa aqui melhor ainda, esse aqui passou batido. Né? Então você tem um limite de costa que muda muito em função do tamanho. Né? Toda essa península aqui não é medida aqui é mal medida, aqui também não é muito bem medida, mas é bem melhor que as outras medidas. Né? Então essa questão, né, interfere muito. Então imagina se você está medindo um fragmento e aí você pergunta, quantos hectares tem esse fragmento? Aí a sua resposta, depende do pixel que você está analisando. E é verdade. Ele pode ter 10 hectares, ele pode ter 11, ele pode ter 12, ele pode variar. E de fato, quando a gente fez um trabalho em Calcaia do Alto, a gente tinha uma imagem de satélite que era uma Landsat, se não me engano, que é 30 por 30 metros. E a gente mediu todos os fragmentos e começamos a mostrar com isso. Faz tempo, a gente fez um sobrevoo aéreo
para fazer fotografia aérea de alta resolução. Hoje a gente tem satélite para fazer isso. Naquele tempo acho que também já tinha, mas era muito caro, né? E a gente, com essas fotografias aéreas, fez o mapeamento em alta resolução. E aí a gente viu, por exemplo, que tinham fragmentos que na imagem de satélite pareciam unidos, mas na verdade eles tinham uma pequena... Passava uma linha de alta tensão, por exemplo, e na verdade eles estavam isolados, se a gente fosse considerar um pixel mais fino. A gente via um isolamento que a gente não via na imagem de satélite. Outros fragmentos aumentaram, porque a gente não via uma série de penínsulas, né, que nem esse tipo de coisa aqui, e a gente começou a ver naquela imagem de alta resolução, e aqueles fragmentos acabaram mudando de tamanho. O interessante, tá, que a dimensão fractal ela é a razão que relaciona o padrão obtido numa escala com qualquer outro padrão desse mesmo objeto a ser obtido em outra escala de análise. Ou seja, basicamente é uma relação entre esses vários padrões do mesmo objeto, né? Você está medindo o mesmo objeto, mas com resoluções distintas, né? com precisões distintas, e você consegue fazer a relação de todas essas medidas aqui, independente da resolução de análise. Ou seja, é a razão da mudança da medida em função do detalhamento que essa medida é obtida. Essa é a questão da dimensão fractal. Ou seja, para as nossas análises espaciais, ela é bem interessante, tem muitas pessoas, tem muitas métricas que são baseadas nelas, né? E pode ser algo que seja interessante de se pensar nas análises que vocês vão fazer. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre escala. Foi bem rapidinho. E a ideia é que a gente comece sempre a pensar sobre essas questões de escala que a gente está discutindo. Quando a gente for pensar nas nossas perguntas, quando a gente for pensar em qual material, qual imagem que a gente vai usar, qual a informação cartográfica que a gente vai usar, em qual resolução a gente precisa, qual é a área de estudo que nós vamos analisar, ou seja, qual é a extensão da nossa análise, se tem relação com a nossa pergunta, qual seria a mais adequada, né? E essas coisas são extremamente importantes porque interferem no nosso desenho experimental, interferem na nossa coleta de dados, né, na escala de observação, interferem nos nossos resultados, portanto, em particular na tomada de decisão, né, no estudo de impacto ambiental, por exemplo, essas questões têm muita relevância, porque ela tem o impacto direto no meio ambiente, o impacto direto nas pessoas afetadas e assim por diante. É isso aí, gente. Até a próxima.